Virgem, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Animistela. Como que vocês estão? Espero que bem. Eu me chamo Larissa, tô aqui trazendo uma leitura intuitiva, atemporal e coletiva para vocês, tá bom? Serve para o momento que você chegou a esse vídeo. Como é uma leitura geral, não vai ressoar com todos, infelizmente não tem como. Então pegue, né? Tenha aí o discernimento de pegar somente o que faz parte da sua energia, o que não fizer, joga para o universo que ele se encarrega de entregar a mensagem para quem precisa ouvir, tá bom? Virgem, eu convido você aqui a assistir também as outras leituras dos seus signos fortes do mapa, tá? Pois essas leituras servem para Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Na descrição do vídeo tem informações sobre o meu contato, tá? Para agendar leituras particulares comigo. Também tem as minhas outras redes sociais, se você sentir no seu coração de me seguir por lá também, ok? Tem o curso de tarô e ritualística da Zuri, do canal Sol em Zuri, para quem se interessar em aprender ou se aprofundar na ferramenta do tarô. E também, se você é novo aqui no canal, ainda não é inscrito, já peço que se inscreva, deixe seu like, seu comentário. Isso é muito importante para a energia de troca aqui do canal, ok? Então vamos começar a leitura de vocês com o oráculo da Lua. O que nós temos, por favor, para a Virgem? Seu esforço está valendo a pena. Lua cheia em Capricórnio. O que mais? Um problema pessoal encontra uma resolução. Lua cheia em Câncer. Tem uma coisa aqui de vocês terem um pouquinho de paciência. Não desistirem de algo por causa de uma ansiedade ou por querer aqui que algo aconteça logo. O que mais? Mais uma. Eita, caiu um monte aqui. Mais uma, por favor, para a Virgem. Ok. Mostre ao mundo o seu verdadeiro eu, lua cheia em Aquário. E no fundo do deck, seus sonhos precisam de um plano prático, lua cheia em Touro. Então, assim, o que eles estão me falando, Virgem, é que existe algo que você tem esperado há bastante tempo, mas que ainda não teve exatamente um retorno. E isso causa em você uma ansiedade. Faz até você aqui, de certo ponto, querer desistir. Só que eles estão falando que você mal começou e você já quer desistir, algo meio assim. Porque com essa carta da Lua Nova em Capricórnio e essa Lua cheia em Touro, me fala muito de algo que você precisa ainda colocar mais empenho. Algo que você precisa aqui dar mais atenção, se comprometer aqui de verdade. Mas não só no campo das ideias. Parece que você realmente precisa aqui concretizar alguma coisa muito importante. Então, por isso essa carta do seu esforço está valendo a pena. Continue se esforçando, não pense em desistir, né? Essa lua cheia em Câncer me fala que logo aquilo que você está esperando vai chegar. Mas tem muito uma coisa aqui de você ser verdadeiro com os seus propósitos, de você ser verdadeiro com o que você está realmente querendo manifestar. Né? Porque Touro e Capricórnio. Não sei se tem alguma coisa aqui que tem a ver com dinheiro. Estou falando para você não pensar só no retorno, mas pensar no processo, no dia a dia, na correria, no passo a passo, no presente, né? Parece que aqui você tem que se focar mais no que você de fato está ali manuseando, criando, ao invés de simplesmente focar só lá na frente no resultado. Porque é como se o resultado, Virgem, ele já está manifestado. Ou seja, o resultado já está ali, ele já está acontecendo. Né? Muito aquela coisa,
Da gente ficar, ai meu Deus, o futuro, tenho que fazer isso, porque no futuro eu quero aquilo. Tá, mas o futuro, para mim, na minha perspectiva, ele reflete muito no nosso presente, né? Nas coisas que nós estamos fazendo agora. Então, para mim, o futuro é agora, entendem? O futuro tem mais a ver com agora do que, de fato, com o futuro, entendem? Um cara comentou que eu viajo na maionese. Quando eu tô falando. E realmente eu viajo muito na maionese, gente. É o meu jeito. Enfim, uma descontração aqui com vocês, mas é sobre isso, sabe? O que vocês querem manifestar lá na frente, é importante que vocês já estejam visualizando, digamos assim, no agora, no presente. Por exemplo, se eu quero para o meu futuro estar ganhando mais, estar, né, tendo um salário mais alto aqui, eu tenho que já visualizar que eu já tô ganhando esse salário mais alto. Vocês entendem? Então, é muito sobre isso aqui. É o que vocês querem para o futuro, vocês já tem que visualizar agora. E não pensar só no objetivo em si, mas em todo o processo, cada passo aqui. É importante, é um conjunto. Por isso essa carta aqui, parece que você tem que colocar de fato o seu propósito, as suas emoções, né? Fazer aquilo com vigor, com vitalidade, com vontade. Parece que você tem que colocar a sua essência, seja lá o que for que você está criando ou querendo manifestar aqui. Certo, Virgem? Vamos ver o que mais com o tarô. O que mais, por favor, para a Virgem? Eu sinto que essa leitura ela é um incentivo para que você não desiste de algo que é importante aqui para você. Tá, Virgem? O que mais, por favor, para a Virgem? 6 de copas. Engraçado que aqui eu tava falando de futuro e presente e veio uma carta agora do passado. O que mais, por favor, para a Virgem? Pagem de ouros. Existe um medo aqui. Vou explicar. Por exemplo, se vocês querem começar algo novo. Porque esse pajem de ouros, para mim, é o começo de algo. Começo de um projeto, começo de um relacionamento. Seja lá o que for, existe aqui algo que vocês querem dar o primeiro passo. Algo que vocês querem começar. Por isso essas 3 luas cheias aqui. Porque você está no momento de conclusão, no momento de finalização. E eu sinto que nesse momento, onde tudo está ali indo para um fim, vocês estão com muitas dúvidas do que fazer a partir de agora, levando muito em consideração o que aconteceu no passado. Por exemplo, foi um relacionamento aqui, né? No passado eu tive um relacionamento que eu não gostei muito, que eu me esforcei muito para dar certo, mas no final das contas não deu em nada, sabe? E agora tem aqui a oportunidade de um novo relacionamento, mas existe algo que está me paralisando, existe algo que está aqui me travando, que é o quê? É o medo de que aconteça a mesma coisa que aconteceu lá no passado. Vocês entendem? Eu ia falar alguma coisa, eu esqueci. O que mais, por favor, para a Virgem? Rei de paus. Fundo do deck, 10 de ouros. Muito interessante ter vindo essas duas cartas, 10 de ouros
e essa lua cheia em touro, seus sonhos precisam de um plano prático. Eu vejo aqui vocês com uma... Olha, são 9 de espadas, hein? Vocês estão muito preocupados. Tem realmente alguma coisa aqui deixando vocês ansiosos? Tirando o sono de vocês, ou realmente até prejudicando a sua saúde mental e física. Vocês estão muito preocupados com algum certo tipo de estabilidade. Pode ser uma estabilidade financeira, como eu falei para alguns. Pode ser uma estabilidade sobre família, né? Construir uma família, ter filhos, relacionamento e tal, sabe? Então, tem uma coisa aqui que está preocupando muito vocês e tem a ver com essa estabilidade. Mas algo aqui paralisa vocês. Algo sobre o passado que vocês aqui... lembrei o que eu ia falar. Por exemplo, né, o que eu tô falando aqui, de vocês estarem com medo de manifestar algo do passado. Por exemplo, né? Se um relacionamento não deu certo, se um projeto não deu certo, se aquele trabalho que você tanto queria não deu certo também. É como se aqui você estivesse muito levando em consideração o que deu certo e o que não deu certo. E até mais, né, colocando ali como um grande patamar o que não deu certo. O que eu ia falar para vocês é que assim, não existe, tá? Essa coisa de deu certo, de deu errado. Não existe. Porque a gente cria muito essa expectativa de que, meu projeto tem que dar certo, meu namoro tem que dar certo, meu casamento tem que dar certo. A gente coloca um peso dentro disso, a gente coloca um fardo dentro disso. E é aí que tudo começa a travar, tudo começa a desandar, dar errado, vem problemas, conflitos, intrigas. Mas porque a gente está pressionando para que algo dê certo, mas nunca é sobre dar certo ou dar errado. Vocês entendem? É sobre a experiência, é sobre o momento, né? Esses dias mesmos eu postei um texto que eu fiz que falava sobre relacionamento, sobre a gente ter aprendido a se relacionar de uma maneira muito equivocada, né? A gente sempre procura uma pessoa que dê certo, né? A gente sempre fica procurando essa coisa de final feliz. E não que a gente não possa ter um final feliz, mas a vida é sobre movimento, as coisas estão em constante movimento. Então, ficar estático, paralisado, num anseio de que uma coisa dê certo, não vai fazer com que definitivamente dê certo. Vocês entendem? É basicamente isso. Não é sobre dar certo, é sobre a experiência. O que você aprendeu com essa situação do seu passado? A gente não para, né? Para pensar muito nos aprendizados. A gente só se frustra, chora, fica triste. Né? Eu sinto que é uma atitude muito imatura. E eu falo isso porque muitas vezes eu entrei dentro desse ciclo. Ao invés de parar e analisar, né, ser um pouco mais racional e entender o que eu poderia aqui ter melhorado, o que eu poderia ter feito de diferente, mas não como uma forma de me pressionar e de me julgar, mas como uma forma de eu aprender para que na próxima experiência eu possa fazer diferente e aprender mais coisas diferentes. Clarifica para mim o 6 de copas. Rei de paus, temos 2 vezes o rei de paus aqui. A gente pode estar falando de uma pessoa do signo de Áries, Leão e Sagitário. Ou aqui a gente pode estar falando muito sobre você, porque este rei de paus aqui, ele veio junto com a carta Mostre ao mundo o seu... Mostre ao mundo seu verdadeiro eu. É como se dentro de você existisse um grande potencial de criação. Vocês têm aqui uma inspiração muito grande dentro de vocês. Eu sinto que para a maioria aqui a gente está falando sobre a sua essência, né? Sobre esse seu verdadeiro eu mesmo. Parece que você tem uma visão... Como que eu posso dizer? Um relacionamento com o seu poder de força, de persuasão, de conquista.
mais sobre esse 6 de copas, por favor. 6 de copas. 3 de paus. Exatamente. Algo do seu passado aqui faz você duvidar da sua própria competência, da sua própria potência de manifestação. 7, eu ia falar 6. 7 de espadas. 7 de paus. A torre. 10 de pentáculos. Não sei se aqui alguns de vocês tomaram algumas decisões no passado. Vocês tomaram algumas decisões aqui e se arrependeram. Porque alguma coisa saiu, por exemplo, assim, do seu controle. Alguma coisa veio à tona. Uma situação repentina que você não estava esperando e que te trouxe aqui algum trauma. De dar o ponto de partida. É como se você sempre ficasse aqui correlacionando uma coisa com a outra. Lá no meu passado eu tomei uma decisão errada que me trouxe uma consequência gigantesca e eu tive que, sabe, me reerguer, me levantar com muita dor, com muito sofrimento. E agora vocês têm aqui uma grande preocupação, né, por causa desse trauma a respeito de estabilidade financeira. Será que eu vou passar por aquela situação de novo? Mas aqui com esse 7 de espadas é como se vocês estivessem simplesmente se sabotando. E eu tô costumando falar muito nas leituras essa semana sobre essa questão da gente ficar vivendo o agora no passado. Por exemplo, se for essa questão aqui do passado, em que aconteceu algo que saiu do seu controle. Aquela situação já foi. É o que eu falei. O que você aprendeu com isso? O que você pode tirar de ensinamento dessa situação? Mas não, as pessoas elas não querem olhar para isso. Elas vão seguindo em frente, muitas vezes, sem olhar para trás com aquele olhar de eu quero aprender. Elas olham para trás com medo, com sofrimento, traz tudo à tona para o presente. Vocês entendem? Então é como se a pessoa estivesse ainda vivendo aquele passado, mesmo estando aqui no hoje, vivendo outras coisas diferentes. A nossa mente vai lá e fica projetando a mesma coisa. E quando você pensa demais numa coisa, ela acontece de novo, gente. Porque você tá atraindo aquilo. Entende? Página de ouros, por favor. As de ouros. Aqui vocês estão tendo a oportunidade de resolver tanto sobre questões financeiras, né? Mas também se resolver, sabe? Uma coisa assim, resolver o relacionamento que você tem com você mesmo. Aqui é uma oportunidade de você mostrar para você mesmo, Virgem, o rei de paus que existe dentro de você, o poder de manifestação, de criação que existe dentro de você. Tá na hora de você curar isso, tá na hora de você de fazer as pazes com você mesmo, ou com você mesma. Rei de paus. A torre. Que mais? Rei de paus. 6 de copas. Gente, não tem como inventar um negócio desses. 9 de copas no fundo do deck. Essa torre, com esses 6 de copas, ela me fala muito, por exemplo, esse seu passado que você tanto tá relembrando, mas relembrando junto com o medo, né? Junto ao medo, ele tá vindo aqui como se fosse uma sombra. Ou seja, ele tá ali te assombrando porque você precisa dar atenção a isso, porque você precisa olhar para isso para recuperar aqui o poder, o seu poder de manifestação, o seu poder, o seu controle, a sua força. Isso tudo está acontecendo aqui, não é à toa. Com essa torre aqui, não é à toa. Esse passado aqui, ele volta, por exemplo, para te assombrar, digamos assim, porque você precisa encarar isso, não dá mais para fugir. Essa leitura está até parecida com a leitura de peixes.
Se vocês estiverem forte no mapa, assista. Não dá mais para fugir desse contexto aqui. Virgem, você vai ter que encarar. Eu sinto que é muito sobre encarar. E aqui, olha, o Mago e 9 de Copas. Quando você começar a parar de pensar, como eu estava falando no começo da leitura, na recompensa, no dinheiro, nessa estabilidade aqui, essa estabilidade, ela te amedronta, ela te perturba. Como você vai conquistar algo que te causa medo? Como que você vai conquistar algo que te causa dor, que tira o seu sono? Não é isso. Não é isso que a espiritualidade quer para você. Ela quer que você manifeste suas coisas com satisfação. E é uma satisfação não pelo lucro, não pela recompensa, mas, como eu falei, pelo processo todo em torno disso. Aqui você vai, Virgem, entender que seu processo de manifestação ele tem muito mais a ver com preenchimento emocional do que com uma estabilidade financeira. Certo? É sobre isso. Tá? Vamos ver uma última energia aqui. Gosto muito de fazer as leituras de vocês porque são leituras sempre bem profundas. Por favor, energia final para Virgem. Okay. Se aterrando. Vá fundo e explore as suas raízes. Se eu não me engano, essa carta foi a primeira carta que saiu para Peixes também, tá? Ultrapassando obstáculos, você é capaz de ultrapassar qualquer coisa, Virgem. É exatamente sobre isso. É sobre você ver aqui dentro de você, né? Por isso, se vá a fundo e explore suas raízes, porque você precisa aqui olhar para dentro desse medo, você precisa encarar esse medo. Para perceber o poder gigantesco que você tem e que nenhum obstáculo é capaz aqui de te parar. Como eu falei, essa leitura aqui é um incentivo gigantesco da espiritualidade para você não desistir, seja lá o que for. Não desista, tá bom? É isso que eu vejo para vocês, Virgem. Espero que essa leitura tenha ajudado de alguma maneira, tá bom? Fiquem com Deus e até as próximas. Tchauzinho!